Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, eu Explica Professor, para mais uma aula aqui do nosso curso de Tecnologia dos Metais. Hoje a gente vai ver o processamento térmico de normalização. Acompanhe aí, então. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que tenha chegado aqui agora, ou se você já acompanha o canal, para deixar um curtir aí, deixa um comentário, um feedback, isso ajuda bastante aqui a promover esse vídeo para outras pessoas também. Caso não seja inscrito, lembre de se inscrever e ativar o sininho. Vamos agora começar a nossa aula, né? A gente já estava vendo aqui alguns tratamentos térmicos, a gente viu o recozimento em caixa, pleno, isotérmico, e hoje a gente vai ver a normalização, né, que já vai diferenciar um pouquinho aqui do recozimento, apesar de que muitas vezes esse tratamento ele é confundido ali com recozimento, né? Então, a minha normalização, normalmente ela é feita quando eu desejo aqui refinar o grão do meu material, né? Então, às vezes eu estou com um tratamento, eu tenho um metal ali que eu já fiz um tipo de processamento nele, eu fiz um encruamento, eu fiz uma fundição, e eu estou querendo ali dar uma refinada desse grão para eu obter um grão homogêneo e um grão um pouco menor. Então, esse meu aço aqui com os grãos grandes, ele vai tender a apresentar uma maior heterogeneidade de propriedades e uma maior fragilidade. Então, vou fazer a normalização para eu reduzir esse tamanho de grão e melhorar a resistência de forma mais homogênea, né? E daí vem esse meu tratamento para garantir ali o meu refino do grão. Vou aumentar também a minha maior, vou acabar assim, por conseguinte, aumentando a minha tenacidade, né? Já que a minha tensão de escoamento aqui, ela vai acabar subindo. Então, a tenacidade, uma vez que eu estou garantindo ali a dutilidade, ela vai acabar subindo por consequência também. O meu tratamento térmico aqui de normalização, quando a gente vai olhar no nosso diagrama, ele vai consistir aqui no meu aquecimento até 60 graus do meu limite superior da minha zona crítica. Aqui, nesse caso, quando a gente está comparando primeiramente aqui com o meu recozimento, que é parecido, né? No meu recozimento, eu estava usando essa faixa de mais ou menos 50, né? E eu usava aqui, para aços hipereutetóides, eu utilizava aqui a faixa de acima da minha linha A1, né? E, por causa da minha normalização, né, que a gente vai ver que tem uma semelhança, o pessoal confunde, a gente vai utilizar essa faixa de 50, 60 graus, né, acima da minha linha aqui A3, para casos de aços hipo, porém, para aços hipereutetóides, eu vou continuar utilizando aqui dentro do meu campo da minha austenita, né? Porque aqui eu vou querer estar acima da minha linha ACM, porque eu quero garantir aqui que eu vou ter a dissolução de todo o meu carbono ali do meu FFC. Então, eu vou ter garantido sempre a minha austenitização total do meu material, né? Então, aqui eu vou ter uma homogeneização bem completa. Vou estar aqui dentro dentro do meu campo do gama, da minha austenita, quando eu estou falando de normalização, né? Essa aqui já é a minha primeira diferença quando eu estou comparando normalização com recozimento, né? Porque eu vou estar aqui sempre acima, no caso aqui do hipo, acima da 3, e no caso aqui de hiper, acima da minha linha ACM, diferente do caso do meu recozimento, né? No caso hipereutetóide, eu acabo utilizando ali apenas a minha linha 1, né? Só lembrando, né, gente, a gente tem aula disso, essa aqui é a minha linha A3, essa aqui é a minha linha 1, né? Essa aqui, e essa aqui é a minha linha ACM. Então, depois que eu cheguei aqui nessa temperatura, né, no caso da minha normalização, eu vou retirar essa peça do forno e eu vou deixar ele resfriar no ar, né, de forma natural. Aqui a gente já está vendo outra diferença. No caso do meu recozimento, o meu aço, a minha peça que está lá sendo recozida, ela é resfriada lentamente dentro do forno. Aqui, no caso da minha normalização, ela vai ser resfriada em ar livre. Então, obviamente, né, se o meu aço é um aço liga, e esse aço liga, ele acaba sendo muito temperável, né? Tem alguns aços ligas que no ar ele já tempera. Então, eu não vou conseguir realizar a normalização dele. A normalização dele só vai ocorrer para materiais que vão, no final das contas, obter uma estrutura perlítica ali, seja perlita fina ou perlita grossa nesse aço. Então, para aços que são muito temperáveis, eu não consigo realizar a normalização. A normalização vai ser um processo que vai ocorrer em aços que têm uma temperabilidade mediana, né? Ou seja, que quando estejam resfriando ao ar, eles obtêm uma estrutura ali basicamente perlítica. Então, aqui eu tenho uma diferença, né? No recozimento, resfriamento lento dentro do forno, né? Longas taxas de resfriamento, né? Baixas taxas de resfriamento, e na normalização eu vou ter uma taxa mais intermediária, eu vou resfriar mais rápido. E como que a gente vê isso quando a gente está olhando ali o diagrama TTT? Vou pegar aqui a imagem aqui da minha zona de normalização, né?
como que funciona aqui o processo. Eu tenho aqui o meu grão, que ele está, né, normal, aqui um grão, um aço perlítico, né, ele tem ferrita, tem perlita, eu vou aqui austenitizar ele, né, vou obter aqui a dissolução ali da minha sementita, vou obter a minha austenita completa, uma vez que eu já aqueci aqui nessa minha região de normalização, e quando eu cheguei aqui nessa minha região, acima da zona crítica, eu vou fazer um resfriamento ao ar, eu vou obter grãos, e eu vou obter grãos menores dessa perlita, né, quando eu estiver fazendo o resfriamento. Aqui nessa linha verde, eu estou vendo como está sendo a minha curva de resfriamento quando eu estou tendo um caso aqui de uma normalização. Então, nessa minha normalização, o resfriamento ele vai ser um pouquinho mais rápido. Ele vai passar aqui, vai entrar ali na minha zona, né, da ferrita. Esse aqui é um caso de um ácido hipotetóide, né? Se eu tenho essa ferrita aqui, eu tenho a minha zona hipo, né? E aqui eu tenho a minha perlita sendo formada. Então, aqui eu tenho a minha curva de formação para normalização. Só por medidas de comparação, como que seria aqui um recozimento? O recozimento, o resfriamento seria muito mais lento. O resfriamento seria assim, ó. Ele seria muito mais lento, demoraria muito mais tempo, porque eu teria que resfriar dentro do forno. Enquanto a normalização, eu estou respirando fora do forno e eu estou aqui em, basicamente, né, 1 minuto, né, aqui, uma vez já que eu passei aqui, formei a perlita, não tem problema eu resfriar rápido, próximo de 1 minuto eu já tive aqui a minha transformação e obtive uma estrutura com perlita e uma estrutura com ferrita. Então, basicamente, esse aí que é a diferença do tratamento. Esse aqui eu vou ter um recozimento, né, um recozimento pleno, não isotérmico, recozimento, e aqui eu vou ter a minha normalização. A minha normalização, ela também é feita ali normalmente quando eu quero melhorar a propriedade ali de desnabilidade no ácido, melhorar a tenacidade, homogeneidade e tudo mais. Os objetivos são parecidos, só que as propriedades aqui elas vão ser um pouco diferentes na normalização. Ela vai tender a ter propriedades de escoamento, uma menor utilidade, maior resistência, um pouco maiores, no caso que o meu recozimento, uma vez que eu tenho ali um tratamento no ar. Tanto que, se eu fosse olhar aqui a minha estrutura, aqui eu tenderia a formar perlita grossa, né? Uma estrutura totalmente de perlita, enquanto aqui eu teria a tendência de formar uma perlita fina. Se, por um acaso, essa curva estiver deslocada para a direita, né, a depender de qual aço que eu estou trabalhando, eu também poderia ter um caso que, mesmo na normalização, eu passe por aqui, ó, por exemplo. Nesse caso que eu passo por aqui, eu vou acabar formando também a fase bainita. E é possível, na normalização, eu formar a bainita, né? Só não é possível caso o resfriamento seja muito rápido e eu forme aqui a martensita. Aí, nesse caso, a gente não considera que eu estou normalizando o meu aço. A bainita, ela ainda é uma estrutura possível de se obter ali na normalização. Qual é a principal diferença aqui, quando eu estou falando agora de aço hiper e hiporetetóide, né? Os meus ácidos hipotetóides eu não vou ter uma diferença muito grande em termos de normalização e recozimento, né? Porque eles vão ter uma pequena quantidade de carbono, essa curva ela tende a ser já bem deslocada aqui para a esquerda. Aí, quando tem uma maior quantidade de carbono, essa curva ela já é um pouquinho deslocada para a direita, e isso vai alterar a estrutura de uma forma mais efetiva ali no meu aço. E quando eu tenho ali no meu aço hiperotetóide, né? Lembra que naquele desenho, do caso do recozimento, a curva ela fica mais ou menos aqui, ó. Certo? Porque aqui no caso do recozimento, eu posso trabalhar aqui nessa região e no meu caso da minha normalização, não, né? No meu caso da minha normalização, quando eu aqueço aqui nessa faixa de temperatura, eu vou ter a dissolução ali do meu carbono e tudo mais, e eu vou ter a alcenita completamente ali dissolvida. Como na minha normalização, né, o meu resfriamento aqui ele é mais rápido, né, na minha normalização, o meu ΔT, né, aqui o ΔT da minha normalização é maior, eu tenho uma maior taxa de resfriamento, eu não vou ter tempo de precipitar os carbonetos ali, formando uma fase frágil do meu material. Então, eu posso realizar esse aquecimento aqui nessa região, né, caso eu queira realizar essa normalização, porque depois eu não vou correr riscos de precipitar carbonetos frágeis, principalmente ali nos contornos de grão, porque o resfriamento vai ser mais rápido, diferente da normalização. Como eu estou dando muito tempo ali para a normalização, eu vou tender ali a formar carbonetos que acabam fragilizando o meu material. Esse é um outro motivo no qual eu posso aqui aquecer nessa região, porque eu sei que depois o meu resfriamento ele vai ser mais lento, né? Então eu vou minimizar ali a precipitação da minha sementita protetóide nas regiões de contornos de grão. E vamos aqui dar uma olhadinha mais ou menos dos tratamentos que a gente costuma
utilizar as propriedades mecânicas de alguns aços, né? Aqui a gente está comparando alguns aços, principalmente as propriedades dele, do laminado, recozido e o normalizado. Vamos pegar aqui primeiro o 1030, pegar essa faixa aqui, né, para a gente não precisa de passar em todos. Né? Se eu pegar aqui um aço 1030, por exemplo, aqui eu tenho a minha propriedade recozido e aqui eu tenho a minha propriedade normalizado. A gente vai ver, por exemplo, que o limite de resistência ela é um pouquinho maior no normalizado do que ele seria no recozido, né? Foi o que eu falei, a propriedade mecânica em geral ali normalizado, ele é um pouquinho maior, né? Já a minha tensão de escoamento, ela não varia muita coisa. A redução de área, ela também não varia muita coisa. O alongamento também não varia muita coisa, mas o meu normalizado ele é um pouquinho mais duro, apesar de que, além disso, o meu impacto aqui ele acaba ganhando mais resistência. Por que esse impacto ele ganha mais resistência? Porque eu tenho aqui agora um limite de resistência maior, né? Sem ter alterado a minha ductilidade. A minha ductilidade ela ficou praticamente constante com um aumento de resistência considerável, né? Como a gente sabe, tenacidade é a área debaixo da curva aqui, né? De forma bem qualitativa, num diagrama tensão-deformação. Né? No diagrama tensão-deformação, a minha tenacidade é a minha área aqui debaixo da curva. Então, se eu estou conseguindo, num tratamento, melhorar aqui a minha tensão de escoamento e a minha deformação ela permanece pouco alterada, então eu vou ter um ganho ali de tenacidade. A gente já consegue comparar o normalizado ao recozido. Agora vamos comparar um aço com uma maior quantidade de carbono para a gente ver a diferença nas propriedades. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse 1080. Botei aqui a ferramenta errada. Nesse 1080, se a gente pega aqui esse 1080, a gente compara principalmente com o meu normalizado com o meu recozido, ao meu normalizado, a resistência dele é muito maior do que o meu recozido, porque aqui eu já estou vendo a diferença que faz a concentração de carbono ali nas fases que eu vou formar. Então, para aços com maior quantidade de carbono, os hipereutetóides, eu vou ter uma diferença de propriedade muito mais considerável. Olha aqui a tensão de escoamento, o meu normalizado já está muito maior que o meu recozido. E, obviamente, eu também vou perder aqui um pouquinho de dutilidade. A minha redução de área reduziu bastante, meu alongamento ali, ele também reduziu bastante, mas a minha dureza, obviamente, vai ser muito maior em comparação com o recozido, e o meu impacto hoje aqui não vai ter muita diferença, porque apesar de eu ter aumentado o meu limite de resistência, eu reduzi bastante ali o meu escoamento. Bom, Júlio, ainda não entendi essa diferença. Vamos tentar fazer aqui agora, desenhando um diagrama de uma curva de resfriamento contínuo para vocês. Vamos pegar aqui, né? Aqui eu tenho minha curva de diagrama TTT, aqui eu tenho temperatura, aqui eu tenho tempo. Vamos pegar aqui em vermelho, eu vou estar desenhando uma curva com aço 0,3% de carbono, né? Vamos botar aqui um 0,3% de carbono, enquanto de azul eu vou desenhar uma curva para o 0,8% de carbono aqui sobreposto para vocês. Vamos pegar uma única taxa de resfriamento para normalização. Vamos fingir que eu estou normalizando esses dois, a partir dessa temperatura aqui. Aí eu peguei aqui uma taxa de resfriamento e fiz a minha normalização. Vamos olhar aqui agora, esse aqui é o meu 0,3% de carbono, ou seja, eu vou ter esse aço aqui. E esse azul aqui é o meu 0,8%. Né? Isso aqui é um desenho esquemático, tá, gente? As curvas, eles têm mais ou menos esse comportamento, mas a ideia é que é mais olhar qual é o comportamento que a gente está vendo aqui nessas fases. Vamos olhar aqui na curva vermelha, qual que vai ser a fase que eu vou obter na minha normalização aqui. Na minha normalização aqui, né, obviamente que eu deveria ter uma curva antes, por causa da minha fase para-altetóide, aqui eu também deveria ter uma curva antes, por causa da minha fase para-altetóide, mas elas não são tão importantes aqui para esse tipo de análise que a gente está vendo. Vamos pegar aqui essa minha linha verde de resfriamento e vamos ver aqui onde que ele cruzou na minha linha vermelha, né, no meu aço 0,3, quando eu fiz a normalização. Nesse 0,3, eu estou cruzando aqui nesse ponto. Aqui, mais ou menos, eu estou formando a minha perlita grossa, né? Lembra que eu estou aqui na zona de cima da minha curva de resfriamento, eu estou formando basicamente ali a minha perlita grossa, além de eu estar formando ali uma maior quantidade de cementita no meu material de forma geral. Então, o meu 0,3 aqui, ele tem uma perlita grossa e ele vai ter ali uma maior quantidade de cementita, né, de Fe3C. Já aqui para o meu caso, deixa eu botar aqui essa curva de azul, na verdade, eu acho que o desenho é errado, o ideal seria essa curva de azul ser mais ou menos assim. Vamos fazer, deixa eu redesenhar aqui essa curva azul, na verdade ela deveria ficar mais ou menos assim, ó, a azul aqui, que é o meu 0,8% de carbono. Aí quando eu vou olhar aqui agora
na minha curva azul, eu vou ver que o ponto aqui onde eu estou terminando a minha transformação de fase foi aqui embaixo. Aqui embaixo eu já estou na região inferior da minha curva. Então, eu vou tender a formar mais uma perlita fina, ou aqui, dependendo do meu aço, até uma bainita. Então, quando eu vou comparar aqui, por exemplo, né, eu tenho um estado normalizado do 1030 e eu tenho um estado normalizado do 1080. O meu 1080 normalizado ele vai ter uma tensão de resistência de 1015, enquanto o meu 1030 normalizado ele vai ter só 520 MPa. Isso por quê? Porque eu vou ter uma estrutura aqui com uma perlita mais fina, muitas vezes eu vou ter uma bainita, né? Eu vou tender a formar ali mais sementita, né? Nesse caso aqui, eu vou ter muito mais sementita. Então, a tendência aqui é que eu tenha uma maior resistência mecânica, tanto de limite de escoamento quanto de limite de resistência e também dureza, né? E, por conseguinte, aqui nesse caso do normalizado para esses dois aços, eu vou tender ali a ter uma queda de dutilidade para o caso ali, quando eu tenho uma maior quantidade de carbono. Vamos olhar aqui só esse segundo gráfico. Ele mostra para a gente o seguinte: eu tenho aqui as temperaturas de normalização recomendadas para os meus aços carbono e baixa liga, né? Só umas faixas de temperatura. Aqui a gente pode observar, né, que para o aço, né, o aço 1015, eu vou ter aqui uma faixa de temperatura de 900 graus Celsius. Aí, à medida que eu vou aumentando a minha quantidade de carbono, né, até um aço eutetóide eu posso ir diminuindo, mas à medida depois que eu vou aumentando de novo a quantidade de carbono, se vocês olharem aqui, aqui eu tenho uma temperatura alta para os baixos carbono, aí ele vai diminuindo até mais ou menos a eutetóide, e depois aqui eu vou ter que aumentar a minha temperatura de normalização, né? Por que isso? Isso aqui vai ter que seguir aquele gráfico que a gente viu ali no slide anterior. Se a gente pegar aqui no slide anterior, a temperatura de normalização, ela começa numa faixa alta, ela reduz, depois ela sobe de novo. Aqui, para o caso dos meus aços ligas, eu já tenho uma temperatura diferente, específica para cada um, e nesse caso aqui, ó, no meu 3.000 e tanto, 4.000 e tanto, até os 8.000, os temperados, etc. e tal, isso aqui eu já vou ter que olhar especificamente o diagrama ferro-carbono, o diagrama deles, né, ferro-carbono, ferro com adição ali de elementos de liga, para eu ver qual que vai ser a temperatura adequada. O importante aqui é que a temperatura ela vai ter que estar numa região de austeritização, mais ou menos aqui nesse campo. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal, né, ativar o sininho. Dê uma olhada no nosso clube de membros, que se você caso você queira apoiar aqui o canal de alguma forma, você pode apoiar a partir de R$5, bem baratinho. Você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos aqui do canal. É muito fácil de apoiar. Ou você pode botar também no Valeu, fazer um Pix aqui direto para a conta. Eu fico sempre muito feliz quando vocês apoiam aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Um grande abraço, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.